pessoal, boa noite. Hoje, nós estamos aqui para mais uma sessão dos tópicos, Hot Topics em imagem musculoesquelética, São tópicos avançados e tópicos de atualidades, tópicos interessantes que a gente traz de radiologia musculoesquelética. E algumas dessas palestras a gente faz abertas, ao público, e outras são só para os nossos alunos. A gente vai deixar essa palestra alguns dias disponível também no nosso canal do YouTube, para quem quiser revisar. E hoje, eu tenho um prazer aqui de estar dando as boas-vindas ao professor Raul, O Dr. Raul é radiologista musculoesquelético, ele atua no Hospital Sírio-Libanês de Brasília, Distrito Federal, e também na rede DASA lá também. E é um prazer estar aqui, ele trabalha junto com a equipe de grandes amigos nossos, pessoas assim que a gente tem muita, amizade e consideração, e ele tem, assim, uma experiência muito bacana na área de musculoesquelética, o cara está altamente atualizado, e é um prazer, tá a primeira vez que ele participa aqui com a gente, trazendo esse tema, que é um tema de grande relevância no musculoesquelético, que é a aplicação da tomografia de dupla energia. A gente sabe, logicamente, que não é em todo local que tem disponível, mas a partir dessa apresentação de hoje, a gente vai entender todas as potencialidades desse método, quais são as suas aplicações e quais, de repente, até mesmo o perfil do serviço que é interessante investir nesse tipo de equipamento, nesse tipo de tecnologia. Então, logicamente que a gente sabe que não vai se aplicar a todas as realidades do Brasil, todas as cidades, Sabemos que pode ser que em alguns centros a gente tenha um maior potencial de aplicação desta tecnologia, mas sim tem assim, benefícios e aplicações muito interessantes que a gente vai aprender de forma mais detalhada na apresentação de hoje. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas aqui ao professor Raul, seja muito bem-vindo, espero que seja a primeira de muitas aulas aí, que você esteja com a gente e que também possa estar com a gente já no programa também de pós-graduação que vamos começar esse ano, já vamos contar com a sua participação também. Pessoal, como vocês já sabem, vocês podem usar o chat para colocar as perguntas e ao final da apresentação, o professor vai olhar o chat e vai respondendo as perguntas de vocês após ele concluir a explanação dele. Então, professor Raul, a palavra está com você, fique à vontade e é um prazer contar com a sua participação. Boa noite a todos, o prazer é meu, primeiro, gostaria de agradecer o convite, de poder conversar um pouco com vocês a respeito da tomografia de dupla energia. Eu sou o Raul, então hoje eu atuo no Hospital Sírio-Libanês, aqui na unidade de Brasília, e também junto ao Rede DASA, aqui em Brasília, junto com o Laboratório Exame. Então, hoje o tema foi um tema bem atual, que a gente escolheu para conversar, que são as aplicações da tomografia de dupla energia, ou dual energy, ou tomografia espectral, no sistema musculoesquelético. O porquê de escolher esse tema para tratar, eu acho que, como todo mundo, seja especialista na área ou não, está vendo que tudo que é baseado em tecnologia dentro da nossa área desenvolve muito rápido. Então, eu acho que um radiologista especialista, ele tem que estar pelo menos ciente, mesmo não trabalhando com a tecnologia, dos potenciais e quando aplicar. E se tem algum tomógrafo no serviço, algum desse aparelho, até onde pode ir. Então, é um tema que, por mais que seja novo, assim, porque no Brasil a gente começou a receber esses tomógrafos a partir de 2005. A teoria dessa dupla energia, foi desenvolvida no final da década de 70. Então, a gente teve esse gap até lançar esses primeiros tomógrafos. E depois do lançamento em 2005 e outras marcas também trazendo concorrentes, e com outras tecnologias, mas todas trabalhando com essa dupla emissão de energia e também tecnologias de pós-processamento, vem lançando trabalhos para basicamente bimestrais em revistas de impacto,
na nossa área, falando a respeito de possíveis aplicações. É claro que algumas delas são mais bem estabelecidas, mas outras são potenciais. Então, como de 2005 para cá a gente já teve essa evolução muito grande, então esses potenciais pode ser que daqui a alguns anos seja de fácil aplicação e pelo menos de conhecimento, né? Eu acho que até onde pode ir e quais são os potenciais do aparelho para acabar a gente não utilizando só as coisas mais básicas ou seja, aquelas mais corriqueiras de aplicação. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, o objetivo do nosso encontro hoje vai ser descrever esses princípios, né, o que difere a tomografia dupla energia da tomografia convencional, que é aquela single slice. Já falando da tomografia convencional assim, mais desenvolvida, né, eu não vou me ater a essas tomografias helicoidais e de aquisições de muito baixo canal, estou já comparando essa com as tomografias mais convencionais com pelo menos 16 canais para cima, para a gente dar para poder comparar. E a gente, no final, vai ver alguns casos e algumas aplicações de um arsenal de arquivos e também algumas aplicações desses últimos artigos que vêm sendo lançados. Então, como eu disse, o meu objetivo aqui não é defender a tomografia de dupla energia, é mais trazer e expor uma nova ferramenta, não tão nova assim, né, mas uma ferramenta complementar no diagnóstico. Como hoje a medicina está desenvolvendo muito, a gente, como especialista, ou mesmo geral, a gente está tendo que cada vez mais aprender a trabalhar com todas as modalidades. Então, hoje dentro do músculo, a gente tem a parte da tomografia convencional, a gente tem a parte do ultrassom, a gente tem até a parte da intervenção, seja guiada por imagem, também como método diagnóstico, a gente tem, e o nosso gold standard, que é a ressonância magnética. Como é uma especialidade, falando agora do músculo específico em si, músculo esquelético, né, é uma especialidade que a gente trabalha bastante com partes moles, e a parte óssea, que são estruturas, acho que tem essa dualidade, né, a gente precisa de métodos avançados como a ressonância, tanto que a nossa especialidade é que trabalha com maior volume de ressonância do que de tomografia na nossa rotina, para adquirir o máximo de informação possível. E a tomografia de dupla energia, eu acho que vai entrar nesse gap que fica entre a tomografia convencional e a ressonância magnética, que seria a ressonância magnética trazendo essa grande resolução, né, e esse grande contraste das estruturas de partes moles e estrutura óssea, a tomografia com esse detalhamento ósseo mesmo, cortical, fácil acesso, no trauma é muito importante, e a tomografia de dupla energia, esse pós-processamento, ela vai nos permitir nos aproximar, sair do básico da tomografia, que já nem é tão básico, hoje em dia a gente já tem aquisições rápidas, axiais, com cortes que chegam às vezes menos que 1 milímetro, reconstruções multiplanares sem perda de definição nenhuma, e até com controle de energia baseado no biotipo do paciente. Então, hoje estão super evoluídos também as tomografias, e a gente, com esse pós-processamento da tomografia de dupla energia, vai aproximar a gente um pouco da ressonância magnética. Então, vai ter isso como arsenal para ajudar ainda mais a fazer esse diagnóstico, seja ele através da decomposição tecidual, que a gente vai ver alguns exemplos, como a gota, redução de artefato metálico. Isso até pouco tempo atrás, tanto na ressonância quanto na tomografia, era um problema muito grande. Ainda é, na verdade, na maioria dos locais, porque tanto na tomografia para avaliação de prótese, a gente tem limitação de avaliar fratura, a pequenas áreas de soltura, metalose, pseudotumor e dentre outros diagnósticos.
até, na verdade, os softwares de redução de artefato da ressonância, seja ele o VAT, o CEMAC, o MAVIC, têm as suas limitações e são coisas novas. Nem todos os aparelhos têm eles para uma aplicação e a gente vê que quando a gente aplica ele, reduz bastante a nossa... Reduz bastante, não. A qualidade do exame fica um pouco diferente, por causa que essa redução, você acaba perdendo um pouco do sinal, né? E outras grandes vantagens sobre a TC convencional seria esse pós-processamento, que está cada vez ficando mais rápido, mais dinâmico. Hoje, para a gente processar uma gota, por exemplo, quando não vem já do aparelho processado, a gente gasta cerca de 5 a 10 minutos processar, fazer as imagens e já ir para o laudo. Então, assim, hoje em dia já não são coisas que atrasam mais o nosso trabalho. Então, assim, de maneira geral, acho que isso aqui é só para a gente entender, a tomografia convencional, ela trabalha com uma fonte emissora de raio-x, que normalmente varia entre 70 a 140 kV, sendo uma média de 120. Hoje os tomógrafos, sendo ele calibra também de acordo com o paciente, né? E ele é recebido por essa camada de detector, então a gente tem a fonte, o detector, e esse detector ele pode ser vai determinar, na verdade, os canais e essa nossa qualidade de imagem. A tomografia de dupla energia, ela trabalha, então, com esse princípio que foi descrito, igual eu falei, no final da década de 70, que emitindo 2 níveis de energia, seja ele simultâneo ou não, a gente vai ver os tipos de tomógrafos que tem, de tecnologias que tem, o mesmo tecido ele se comporta de maneira diferente perante esse feixe. Habitualmente, se a gente for pegar qualquer artigo ou qualquer livro na literatura, eles traçam os feixes de 80 e 140, e é o que a gente trabalha mais na prática, mas só que já vem saindo trabalhos com feixes também duais, mas que no pós-processamento melhora. Então, de 80 a 90, de 140 a 170. Então, assim, eles variando esse nível de energia para melhorar e reduzir artefato e ficar mais fácil também o pós-processamento. Então, esse princípio foi descrito há muito tempo e teve esse tempo todo para poder produzir esses primeiros tomógrafos que faziam esse tipo de aquisição. Eu acho que um outro pilar importante da gente falar da tomografia de dupla energia é o pós-processamento, que eu acho que é o que limita bastante a aplicação dela na maioria dos cenários, porque o pós-processamento no começo ele era muito manual, e por mais que ele utilize esses algoritmos matemáticos a partir de alguns princípios físicos, que a gente vai só citar mais para frente, porque é uma parte um pouco mais técnica, ele era manual e sofria muitos vieses por causa de artefatos mesmo. Artefato de você não confiar se aquele material tinha só cálcio ou não, para diferenciar uma gota, uma redução de artefato que só funciona para artefato metálico que só funciona para material de titânio, esses materiais com maior peso energético, o cromo cobalto, não funciona. Então, assim, esses algoritmos, eles limitam muito o nosso trabalho perante ao que a tomografia de dupla energia oferece. Então, a gente vai ver que hoje esses softwares que agilizam o nosso trabalho, eles estão facilitando bastante, porque eles processam em questões de, igual eu falei, né, minutos, ou às vezes até segundos, né? Então, essa base é o que a gente, de ter 2 energias em um tecido ou um elemento se comportando de maneira diferente, aí esses feixes, a gente vai realçar, identificar, isolar, tirar, ou seja, subtrair tecidos ou contraste ou na verdade, elementos atômicos, às vezes, do nosso exame, e esse pós-processamento vai dando mais informações para o nosso arsenal dentro do diagnóstico dessas patologias. Então, aqui só um exemplo, né, dos tipos de tomógrafo que tem. A gente tem esse single source, que foi os primeiros a serem fabricados, né, e lançados. Ele trabalha com um tubo só, que você tem que fazer 2 aquisições para
poder ter essas duas imagens, né? Você faz uma aquisição de 140, depois faz uma de 80 e trabalha depois com essas imagens no pós-processamento. Aí você precisa irradiar o paciente 2 vezes e também é mais sujeito a mexer e não ficar com o mesmo formato pós-processamento. Isso gera mais artefato também. Então, assim, no músculo talvez seja mais simples, mas quando você leva para o abdômen e para o tórax, isso prejudica bastante. E nisso, eles vão trabalhando na fonte ou nesses receptores e foram cada vez desenvolvendo mais. Então, tem esse switch source, então você tem um único tubo que emite vários fótons de energia e a camada de detector, ele filtra quais são de baixa voltagem, quais são de alta voltagem, para poder processar no final. A gente tem aqueles que são baseados nos receptores, seja ele de dupla camada ou uma camada só, que é capaz de identificar essa diferença de fótons. A gente tem os aparelhos que têm 2 tubos, também, que giram simultaneamente em uma aquisição só, você consegue já adquirir essa imagem que separa já nos 2 níveis de energia. E, na verdade, esses tomógrafos, eles permitem, esses tomógrafos mais novos, que utilizam essa única aquisição, eles permitem um pós-processamento mais acurado, e a maioria dessas aplicações que a gente vai ver, principalmente as mais avançadas, mais novas, que estão sendo lançadas de 2010, 2011 para cá, eles dependem muito desse tipo de tecnologia. Essa tecnologia de lançamento, a gente não consegue esse tipo de pós-processamento. Então, isso a gente já falou também, né? A tomografia em si, não só de dupla energia, ela traz esses déficits para a gente. A caracterização tecidual, ela é um pouco pobre com relação à ressonância magnética. Quando a gente fala de lesões subcentimétricas, por mais que hoje você tem tomógrafos com corte muito fino, essas lesões podem passar despercebidas, principalmente se não tiver uma destruição. Falando de lesões ósseas, destruição do trabeculado, assim, o mais importante, a gente pode passar despercebido, aí que a ressonância vai ganhando cada vez mais espaço. A perda de definição da qualidade da imagem, dependendo do tomógrafo, né, se você tem um tomógrafo com muitos canais, a definição e a qualidade, ela é prejudicada, e essa dose de radiação, que cada vez está também em ampla discussão, né, da gente sempre trabalhar com esse low dose, esses princípios ALARA, tudo que fala que essa dose de radiação tem que ser a menor possível. A maioria dos tomógrafos tem essa opção de redução de dose e tirando o tomógrafo do Dual Energy que adquire 2 vezes, né, que você precisa passar o paciente 2 vezes nesses 2 feixes de energia, os outros não têm uma dose maior. Tem um princípio físico que justifica isso, que vai anular as cargas e a exposição do paciente ou ela é igual ou menor, a depender do tipo também do aparelho, do que a TC convencional. O tempo de aquisição semelhante, muito rápido, né? E o pós-processamento cada vez sendo também atualizado e cada vez ficando mais rápido também. Então, esse pós-processamento, eu acho que é o pilar da tomografia de dupla energia. Ela vai levar em conta isso, que a gente já conversou um pouco. Ele é o pilar, eu acho, que limita ou não, né, a nossa tecnologia da dupla energia. Então, eu estava falando um pouquinho de informação específica de certos materiais, então a gente vai ver que essa capacidade da gente diferenciar esse número atômico, que é o baixo do alto, que ele faz, por exemplo, o corpo é basicamente formado de átomos de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, carbono. Eles se comportam de uma maneira diferente desses átomos quando a gente compara com cálcio, com iodo, e essa capacidade de diferenciar no pós-processamento, com esses algoritmos, você é capaz de apagar o cálcio desse osso para a gente avaliar um edema, para a gente avaliar uma lesão óssea metastática, seja ela lítica ou blástica. Você é capaz de ver edema ósseo ou padrões de edema ósseo, né? Seja ele um edema ósseo contusional, hemorrágico, seja ele um edema inflamatório de uma osteite numa sacroiliaca, por exemplo. Essas informações também podem ser voltadas para o foco de energia, seja ele baseado também nesses efeitos Compton,
nessas digitais que eles ficam pré-programadas de cada estrutura deixa na tomografia dessa densidade, isso pode realçar ou você deletar isso do exame. E essas possibilidades de reconstruções gráficas, a gente vai ver, elas podem ser quantitativas também. E isso vai estar bastante válido para a gente poder fazer acompanhamento de patologias onde tem depósito de ácido úrico, no caso da gota, e eventualmente até no mapas de iodo, de realce, em artropatias inflamatórias, nesses estudos mais recentes, por exemplo. Então, as aplicações, a gente vai falar um pouquinho sobre o que ela é onde ela está bem estabelecida, né? E a gente vai falar um pouco também sobre os potenciais que tem a tecnologia, seja perante aos últimos estudos ou perante também as experiências que vão tendo no dia a dia, que a gente vê se aplicar. Às vezes a gente aplica para trauma em extremidades, a gente pode aplicar também para coluna, para diferenciar uma herniação discal intrassomática de uma metástase lítica, por exemplo, diferenciar uma fratura aguda de uma fratura crônica, entre outros, né? Então, hoje ela é bem estabelecida, eu acho que a gente pode citar 3 situações que têm evidências suficientes nos últimos anos e estão sendo sempre aprimoradas de utilização, que seria a detecção de edema da medular óssea, e depois a gente vai estender esse edema a outras situações também. No diagnóstico de gota, desde 2005, inclusive, faz parte dos critérios da Sociedade Americana e da Europeia, dos consensos de gota. E a gente vai ver isso através da deposição a gota é a deposição de cristais de monorato de sódio, e a gente vai ver que essa ausência do cálcio nessa molécula vai fazer com que a gente consiga diferenciar da pseudogota, dos cristais, no caso do pirofosfato. E a redução de artefato metálico, que a gente tem bastante estudo, eu acho que de 2007 para cá, estão lançando cada vez com N maiores e com valores de energia onde diferente, e eles chegaram que, dependendo do tipo do material, principalmente do titânio, chega a reduzir de 60% desses artefatos de endurecimento de feixe. Então, através dessa capacidade da tomografia de dupla energia de simular algo monoenergético, de levar o seu fóton a 120, ou a 100, a 110, reduzindo assim os artefatos, né? Dependendo do local, da extremidade, do material, da carga de material, se você está falando de uma placa, de uma artroplastia total, né? E alguns exemplos, por exemplo, desses últimos tomógrafos, permite, inclusive, análises perfusionais, né? Então, vamos discutir os casos, que eu acho que é a parte mais interessante, né? E nesses casos a gente vai discutir também um pouquinho mostrando as aplicações e como que a gente chega nesse pós-processamento e também no diagnóstico, né? Então, esse primeiro caso, um homem de 36 anos, dor na região do retropé, após uma corrida de maratona, né, de longa distância. Então, a gente tem um homem jovem com um raio-x normal. É claro que depois, com essa história de uma corrida, né, de um estresse muito grande, a gente vai levantando hipóteses na nossa cabeça, mas foi para a tomografia, a gente viu essa pequena descontinuidade, às vezes uma irregularidade cortical aqui nesse contorno inferomedial, mas com o pós-processamento da dupla energia, a gente viu que tinha essa área aqui em verde ao redor dessa possível área de descontinuidade, mostrando que tinha uma fratura, na verdade, alinhada, né? É claro que a gente pega esses casos mais didáticos para poder falar um pouquinho, né? Mas a gente vai mostrar casos que a gente às vezes tem fraturas por estresse, onde não tem uma descontinuidade cortical, onde você só tem um traço incompleto no microtrabeculado mesmo, e que o diagnóstico só sairia na ressonância dentro de um contexto normal. E a gente sabe que hoje até nem questão de centro, onde não tem uma ressonância
como primeira linha na avaliação do paciente, questão às vezes até de plano mesmo, você não poder fazer ressonância em todos os pacientes que entram com um trauma que justifique, né? Então, assim, esse pós-processamento, ele sai em questões de 20, 30 segundos, e ele é baseado nessa decomposição de material. Então, como no trauma a gente tem esse sangramento dentro desse microtrabeculado, por causa da fratura do microtrabeculado, seja ele afetando o córtex ou não, ele vai trabalhar com essa diferença de densidade de medula vermelha, do cálcio, da parte de cálcio, e dessa parte hemorrágica. E cada vez melhorando ainda mais esse cutoff de quanto que a gente tem que colocar para poder ter um pós-processamento um pouco mais eficaz, né? Então, aqui nesse caso, a gente vê um gráfico aqui, onde a gente vai ver que ele vai de menos 150 a 100, com o objetivo de colorir o que é medular amarela, normal, do que o que está ocupado por um material mais denso, né? Nesse caso aqui, a gente vê próximo de 100, que seria a hemorragia, nesse caso de trauma. Um outro caso agora, que eu acho que é onde a aplicação desse detecção de edema ósseo ele é um pouco mais importante e ajuda mais. Em pacientes osteoporóticos, que vêm com trauma, às vezes, de baixa energia ou quedas, em locais onde a gente tem dificuldade, porque a medular já está praticamente toda lipossubstituída, o microtrabeculado ele tem já a arquitetura alterada por causa dessa osteoporose, e a gente vê aqui, por exemplo, num exame, no filtro ósseo, que a densidade dentro da medular é bem próxima ao que a gente tem de partes moles ao redor, né? Nesse caso aqui a gente vê uma descontinuidade aqui na cortical lateral, mas a gente só uma fratura incompleta, às vezes a gente não, dependendo do caso, não vai, pode até subestimar a fratura. Quando a gente vai fazer o processamento da dupla energia, a gente vê que a maioria aqui da medular óssea está em valores próximos de densidade de partes moles ou de gordura, e essa região aqui do colo cirúrgico está com a tonalidade um pouco mais esverdeada, falando que tem esse sangramento e que a fratura é maior do que a gente estava imaginando, né? E aqui também mostrando que todo ocupado por esse material hemático, que traz a cor e fica bem mais fácil de ver. Eu acho que nesse ponto a gente tem duas vantagens maiores, né? Em pacientes idosos, a gente vai falar um pouquinho de membro inferior também e coluna, onde às vezes essas fraturas alinhadas não são tão nítidas igual nesse caso. E também em casos onde você tem, às vezes, numa pilha muito cheia, num plantão muito movimentado, você não tem, às vezes, um tempo a se dedicar para ficar procurando essas fraturas. E que um pós-processamento desse vindo pronto já, igual vem em alguns serviços onde isso é aplicado, já te chama atenção para o local onde você vai ter que olhar com mais cuidado. O que tem de novo a respeito de medular óssea? Eu acho que, tirando a parte de oncologia, né, focando ainda no trauma, eles têm um estudo grandes, tanto da Radiology quanto da revista europeia também, mostrando que fraturas de coluna e fraturas ocultas de quadril, quando você aplica a tomografia de dupla energia, você reduz, chegou a depender da experiência do observador, né, a reduzir em cerca de 70% a 80% os pacientes que vão ter que ir para ressonância para descobrir uma fratura oculta ou para classificar eventualmente uma fratura vertebral em aguda ou crônica. Então, acho que essa redução de custo é muito bem-vinda quando você tem essa tecnologia disponível, né? Aqui a gente tem um caso de um paciente que também teve uma limitação de início súbito ao exercício, um rapaz jovem de 33 anos, onde a tomografia foi normal. Aqui eu não coloquei imagem só porque o meu objetivo era mais ilustrar essa redução, possibilidade de redução de solicitar ressonância no pronto-socorro. E a gente vê que tem bastante alteração, aqui em verde, mas pode ser eventualmente ser outra cor, representando essa área hemática da fratura subcondral que ele tinha alinhada, né? E aqui a gente vê que na ressonância o edema era um pouco meio gritante, né? Inclusive com derrame articular.
Então, você tem um raio-x normal, uma tomografia normal, e essa tomografia de dupla energia mostrando esse padrão de edema em um paciente, e principalmente se tiver história de trauma, eu acho que vai reduzir bastante essa solicitação dessa ressonância em pacientes idosos, às vezes com marca-passo, ou com outras coisas que venham a limitar essa ressonância, ou mesmo em centros que eventualmente não tem, por mais que eu sei que em centros que tem tomografia de dupla energia eventualmente ter ressonância também de fácil acesso. Uma limitação que tem, acho que todo mundo já pode ter pensado, né? Ele não é capaz de diferenciar o tipo de edema desse material. Então, assim, é um edema hemorrágico, devido à hemorragia por causa de um trauma, de uma fratura, ou é um edema, um padrão de edema devido a uma infiltração neoplásica, um quadril de Duso, por exemplo, um pitfall muito importante é a própria artrose, que determina essa alteração óssea subcondral com esclerose, aumentando assim a densidade local, e essas fraturas muito próximas das corticais acaba sofrendo esse pitfall, né? Mas eu acho assim, bastante válido, principalmente tornozelo, punho, para avaliar escafoide, às vezes fraturas que você vê só na ressonância, de que a aplicação dessa detecção nesse pós-processamento de edema ósseo vai ajudar bastante, principalmente se puder não levar o paciente para ressonância, né? Então, a detecção da hemorragia relacionada ao trauma, eu coloquei um asterisco aqui, porque esses últimos estudos vêm mostrando que essa ocupação neoplásica, no estadiamento de mieloma, por exemplo, na avaliação de metástase, seja ela osteolítica, osteoblástica, também tem o seu propósito. Então, essa ocupação de material que não, na decomposição, não é cálcio, não é osso, não é gordura amarela, não é gordura vermelha, acaba sendo a chave que a tecnologia vai usar da Dual Energy para detectar essas lesões. Então, mais para frente, vou mostrar imagens, por exemplo, que a gente pega ainda dia a dia, né? No inventário ósseo de mieloma, que antigamente fazia no raio-x, alguns lugares ainda utilizam tomografia. Quando faz o pós-processamento, a gente vê os locais onde tem ocupação celular que não é gordura. Então, a gente acaba também tendo outras aplicações com esse mesmo princípio físico, né? A gente sabe ainda que não vai superar a ressonância, principalmente por causa desses pitfalls, mas só que lembrando que isso é só uma ferramenta também, né? Que é uma ferramenta intermediária entre a ressonância e a tomografia. E os pacientes que não podem, ou serviços que não têm uma ressonância assim num pronto atendimento, vai ajudar bastante, né? E também a gente sabe que a tomografia é a primeira linha no trauma, depois da radiografia, então se esse pós-processamento já vai ajudar bastante o plantonista, principalmente se ele não for especialista em músculo esquelético, né, ou não tiver tanta vivência em traumas, e também acontece. E fraturas compressivas de corpo vertebral, acho que é o que eu consegui encontrar de mais novo, que falou, inclusive trouxe esse número que chegou a reduzir em 86% a ida para um avaliador com mais experiência do paciente para ressonância para detectar se a fratura é aguda ou não, ou se existia ou não fratura, né? Eu acho que nesses dois contextos, principalmente pacientes osteoporóticos, né? Acho que todo mundo tem esse dilema aí quando vai laudar essas quedas em pacientes mais idosos. Aqui só um mapa para ver como fica, aquele mapa colorido, ele é opcional, né? Os primeiros mapas, eles eram assim, onde você usa essa técnica que ele chama você apaga o cálcio para você realçar o que não é cálcio, decompondo o cálcio da medula amarela e da medula vermelha, né? Aqui a gente tem um paciente também com dor na região posterior da perna, que a gente vê espessando o corte, que tem essa alteração cortical aqui. Quem tem mais, às vezes, um pouco mais de experiência vai aventar uma fratura por estresse, mas a gente vê aqui que no pós-processamento fica muito mais nítido a área de hemorragia do trabeculado, né? De você até delimitar o local, delimitar a extensão e, eventualmente, fazer até o acompanhamento, né? Pela tomografia de quando essa hemorragia vai sendo reabsorvida, até
poder voltar ao osso normal. Aqui, um próximo caso, então, homem, 44 anos, um trauma na região posterior da perna. Aqui foi só para exemplificar, é claro que o foco não foi isso, né? Mas a gente vê que nessas 2 cortes sagitais, na admissão, ele tinha uma lesão parcial de alto grau, ligamento cruzado posterior, essas outras alterações, derrame articular. E essa última imagem aqui, um axial, que ficou um pouquinho cortada, foi 2 meses depois, um tratamento conservador, com imobilização, ele não teve melhor e persistindo derrame e limitação articular. Esse pós-contraste mostrando bastante sinovite, principalmente nesse contorno aqui posterolateral do joelho, né? Ele foi fazer uma tomografia também, e a gente viu esse foco aqui de um sinal intermediário, a gente pode até chamar de calcificação, né, eventualmente no laudo, na topografia do sulco do tendão poplíteo, junto à origem do tendão poplíteo, com erosão cortical, que é um caso mais típico, né, porque a gente aprende que essas alterações no tendão poplíteo em pacientes com fator de risco é muito comum de ser gota, né, até eventualmente questões de prova, e aqui na Dual Energy a gente vê que ele realça em verde os cristais de monourato de sódio, e assim fazendo o diagnóstico de um depósito de gota. Isso daqui é interessante, mas é claro que o tratamento dele aqui vai ser para gota, mas ele teve um trauma, mas eventualmente pode não ter trauma, como é na maioria das vezes. Aqui também paciente de pronto-socorro, com paciente de pronto atendimento, 63 anos, teve uma dor de início súbito na região da perna e do tornozelo. Nunca tinha tido antes, foi o primeiro episódio, pelo menos o primeiro episódio referido, sim, dessa intensidade. E foi feito um Doppler de membro inferior, que foi negativo para TVP, trombose, e veio para avaliação do ultrassom de tornozelo, porque era a região que ele mais queixava. A gente vê esse tecido amorfo aqui, hipoecóico, com foco de calcificação de permeio aqui junto ao malelo medial, que a gente vem de um contorno do talos. Aqui, as fibras mais superficiais do ligamento deltoide. Aqui a gente vê também esses focos, não é grosseiramente calcificado, mas é um tecido amorfo, hipoecóico, que depois na tomografia, ainda não foi diagnóstico, a gente vê que também se trata de depósito de cristais de monourato aqui na topografia do ligamento deltoide. Esse caso também trouxe para a gente ver que ela é muito importante. Quando a gente pega a fase tofosa, né, a fase de tofo já da gota, onde já é muito clássico e não precisa dessa comprovação. Mas quando a gente pega fases iniciais, principalmente ali por volta da 1 a 2 meses depois do primeiro episódio, e de crise, né, de dor, ou locais onde não é fácil fazer uma punção, onde você não tem líquido sinovial para fazer uma punção, para fazer a pesquisa desse cristal, ou quando você está pesquisando lesões de partes moles, seja ela tumoral, pseudotumoral, infecciosa, aí vai ser bastante útil a tomografia de dupla energia. E a maioria dos pós-processamento, ela dá análise qualitativa, né? Essa é a aplicação mais comum da tomografia de dupla energia, e a gente vê que ela também dá volumetria, ou seja, ela também é quantitativa. E esse volume de carga de cristal, ele serve para fazer acompanhamento, falar sobre a gravidade da doença, do acometimento, e resposta terapêutica também. Então, o paciente vem, faz o diagnóstico, porque você consegue comprovar, a gente vai ver que, sim, claro, tem outros diagnósticos, né, mas eventualmente, quando vem para dupla energia, normalmente é um paciente que está em dúvida se essa artrite é uma artrite inflamatória ou é uma artrite por microcristal, porque nem sempre o quadro abre com uma podagra, muito um paciente de meia idade homem, né? Então, assim, a gente tem outros pacientes, esse depósito em tendão, em ligamento, bursa, partes moles, ela fica um pouco comprometida quando você vai fazer para o clínico, né, fazer o diagnóstico, porque ele não pode simplesmente fazer uma punção para avaliar esse líquido sinovial. Então, essa quantidade aqui pode ser colocada no laudo e você pode usar ela como
depois como assim, para comparação de resposta ao tratamento mesmo, já que os tofos são reabsorvidos, né? É uma parte que melhora. Então, eu acho que é o papel mais bem estabelecido hoje da tomografia de dupla energia para o diagnóstico de gota. Fala que sensibilidade pode chegar a 100%, a depender do seu programa de pós-processamento. O pós-processamento, isso acho que a gente está mais habituado a fazer no dia a dia, é bem rápido também. A especificidade também é alta. Existem alguns pitfalls que eu acho que é importante para quem trabalha ou está começando a trabalhar, saber, né, que junto à pele, junto à leito ungueal, sempre tem algum depósito que não é real, e esses pitfalls podem ser recortados, aí você elimina eles para fazer sua análise quantitativa dos reais, né, dos focos reais. E também uma limitação da tomografia de dupla energia são, né, logo após a primeira crise, porque às vezes você não tem esse depósito bem definido. Então, esses falsos negativos da tomografia de dupla energia num paciente que realmente tem gota, normalmente ocorre nessa fase muito inicial. Na fase mais tardia, a taxa de falso negativo vai reduzindo bastante. E eu acho que, principalmente, igual eu estava falando, né, que esses quadros crônicos, já com depósito de tofo, já não é tão importante esse exame, como é nas apresentações atípicas ou quando você quer mostrar a deposição de local que você está em dúvida, às vezes se é um tumor, se é um depósito, às vezes, de outro tipo de cristais, por mais que a gota seja mais comum deles, né? Essa capacidade agora de ser quantitativo e de você poder estar acompanhando esse paciente a longo prazo e ver a resposta ao tratamento. Aqui só para mostrar um quadro atípico, né? Um paciente evoluindo com dor de início súbito, uma porção superior do ombro. A gente vê que tem uma artrose acromoclavicular, ou uma artrite, né? Melhor dizer, acromoclavicular, bastante alteração irregular, alterações morfológicas da articulação. A gente vê uma esclerose subcondral, que foi traduzido como também um edema associado. A gente vê que tem erosão subcondral, espessamento aqui de partes moles, eventualmente até com os focos finos de calcificação, né? Que a gente pode chamar de calcificação, uma apresentação meio exagerada, né? Eu acho que tem que levantar a suspeita aqui, porque a artrose acromoclavicular é uma coisa muito comum da gente ver no nosso dia a dia, com sinais de sobrecarga também, que eventualmente precipitam dor aguda, né? Mas aqui a gente vê que tem edema de partes moles, esse espessamento ligamentar com focos de baixo sinal, que chamou a atenção, e quando foi para a tomografia de dupla energia, a gente viu que tinha esses depósitos aqui, fazendo uma artrite por microcristal, numa articulação onde não seria possível fazer uma punção, né? E também aqui fazendo eventualmente também diagnóstico com artrite séptica, né? Você tem um quadro artrítico em uma articulação atípica com bastante edema de partes moles, né? Pode ser uma infecção inicial. Então aqui ajudou bastante por causa disso. Então locais atípicos e apresentações atípicas, por exemplo, em coluna também, onde não é possível fazer punção, depósitos discais, eventualmente a gente pegou um caso até de uma extrusão discal e que na dupla energia viu que tinha cristal também. Então assim, isso ajuda bastante. Aqui eu só trouxe para a gente ver, né, que essa classificação dos critérios de diagnóstico de gota aqui feito em 2015, foi um documento conjunto do Colégio Americano com o Colégio Europeu, traz já a dupla energia como um método para comprovação do cristal, né? Então, assim, essa deposição de cristal ajuda bastante esses quadros atípicos. Aqui já um quadro também, né? Um paciente homem, 68 anos, com dores articulares crônicas, acentuada no joelho, já tinha um diagnóstico de gota e veio para avaliar, porque não estava tendo uma resposta muito boa ao tratamento. As dores persistiam. E aqui a gente vê que tem esses focos de calcificações, aqui nos recessos, o menisco femoral aqui lateral, aqui no recesso junto da tibia também, esses focos de calcificação, menisco tibial. A gente vê uns focos de calcificações ligamentares aqui, que na tomografia de dupla energia mostrou que além desses pequenos focos, o que predominavam, na verdade, eram focos que continham cálcio, né? Então, diagnóstico de pseudogota também junto, né? Uma artrite, uma artropatia mista. A pseudogota tem um pouco mais de limitação na avaliação da dupla energia, não para detectar o cristal em si,
mas mais para fazer o diagnóstico mesmo, porque o raio-x ainda continua sendo padrão ouro, né? Porque lá a gente consegue ver a condrocalcinose. Quando abre com quadro típico, em radionar distal, no punho, em paciente radiográfico, tem calcificação tanto na superfície condral quanto no disco, fica fácil o diagnóstico, mas às vezes não é tão simples assim. Ele pode vir pacientes já com artrose, também com outros doenças, nesse caso já tinha uma artropatia por microcristal diagnosticado, o paciente já tinha tido algumas crises, onde foi feito o diagnóstico de gota. Esse outro caso também, para a gente ver outra aplicação da tomografia de dupla energia, né? Acho que isso talvez a gente venha sofrendo menos nos últimos anos, né? Porque a própria tomógrafo single slice, a tomografia convencional já tem algumas que contêm o software de redução de artefatos. Então você altera a sua colimação, o seu feixe, e acaba dando para você fazer um pós-processamento, principalmente se o material for o titânio, um pós-processamento melhor para você ver aquela área periprótese, né, que é muito prejudicada. Então, aqui eu só trouxe um joelho, artroplastia total, onde a gente faz, às vezes, tem muito mais artefato que isso, na verdade, né, e às vezes você quer ver sinais de soltura, infecção, metalose, algumas outras patologias, às vezes até lesões adjacentes, né, que não seja eventualmente no próprio material da prótese, fraturas, e você não consegue por causa dos artefatos, né, aqui aplicando essa redução de artefato no software, você consegue ver o cimento e essa região aqui com bastante desse componente tibial aqui com bastante definição, né? Se tivesse uma fratura aqui, a gente ia conseguir ver uma área, às vezes, maior de osteólise, a gente também ia conseguir caracterizar, né? Aqui eu vou fazer um parêntese para os materiais de cromo cobalto ainda, que algumas próteses possuem. Não fica legal esse software de redução para esse tipo de ainda, né? Provavelmente logo eles vão lançar alguma coisa diferente. Ele funciona muito bem para os materiais de titânio. Eles eliminam esses fótons de alta energia que determinam esses strikes, né? Que esses artefatos de endurecimento de feixe, fazendo essas seleções monoenergéticas, onde você ainda tem uma certa resolução com os fótons de baixa energia, esses fótons de alta energia que acabam degradando um pouco a imagem adjacente do material, eles são anulados nesse pós-processamento, né? Então, a interpretação da TC convencional é limitada, da ressonância também. Quando esse paciente vai para a ressonância, a gente tem bastante distorção. Se for uma artroplastia, você não consegue ver sinais de soltura, e acaba que o raio-x sendo o principal ali, método para a gente avaliar no caso de soltura, mas às vezes uma fratura a gente pode ficar na dúvida, uma fratura alinhada ou uma área mais fina de osteólise, ou eventualmente uma soltura para saber a causa, né, se é uma infecção ou se é uma metalose, uma doença de partículas, etc. Então, é basicamente isso, né? Você elimina esses fótons de alta energia, seleciona de baixa energia e acaba reduzindo esses artefatos metálicos e avaliando melhor essa periprótese. Eu estou falando de prótese porque eu acho que é o material que a gente tem mais metal envolvido, né, que determina mais artefato, mas pode ser também para placa de extremidade, um rádio distal, pode ser para um artrodese de coluna, para você ver o intracanal, que é muito prejudicado, no pós-operatório, às vezes até imediato, a gente fica bem limitado. Outras aplicações, né, por exemplo, esse caso aqui de um paciente de uma lesão, aqui na porção mais póstero-medial do platô, e a gente vê que tem uma esclerose reacional, né, que é uma artéria poplite, e ele mostrando uma curva de perfusão, comparando a perfusão da lesão com a artéria poplite, que no caso usando ela como coisa, vendo que tinha essa curva de persistência de realce, sinalizando um diagnóstico de osteoma osteoide, já tinha sido diagnosticado, mas a gente pode, por exemplo, fazer uma aplicação disso que eu acho útil, que eu já vi também, aplicar em arco vertebral para lesões que onde você não sabe se às vezes é uma lesão metastática ou não, para quem trabalha com bastante paciente oncológico. É muito comum nesses estadiamentos de tomografia de tórax de abdômen você vê lesões isoladas, seja em corpo vertebral, seja em parede torácica,
onde, às vezes, até a ressonância também te deixa um pouco na dúvida, e esses métodos de avaliação dinâmica pode, às vezes, te ajudar. E agora falando um pouquinho de potenciais, né? O que vem trazendo e mostrando para a gente que também é possível, né? Então, usando essa mesma tecnologia de decomposição de material que a gente usa para ver edema ósseo, eles estão descrevendo para avaliação de pacientes com mieloma. Aqui a gente vê uma lesão com a seta, fica mais fácil, né? Que é a imagem do artigo, uma lesão lítica, determinando até um recorte industrial aqui no ramo púbico, que se tratava de uma lesão osteolítica, paciente bem osteopênico, né? A osteopenia é muito comum em paciente com mieloma, na verdade é o achado mais comum que a gente tem em tomografia e raio-x, né? E aqui a gente vê que se tratava realmente de uma ocupação da medular óssea. A gente fica limitado aqui nesse cenário de saber o que é, né, ou não, caso o paciente não tivesse essa, não é um paciente com gamopatia monoclonal, é um paciente X que faz o exame, isso pode ser uma metástase osteolítica também de outra lesão, né. Para quem trabalha bastante com oncologia também, isso é bem frequente, o paciente vai fazer ressonância, ou, na verdade, ele vem fazer o PET, detecta uma lesão captante, eventualmente, às vezes, com a captação intermediária. É uma área suspeita, não tem tanta expressão tomográfica aqui nesse exemplo, é bem visto aqui, não tem muita expressão tomográfica, e às vezes a lesão é pequena, e a gente não vai conseguir fazer essa biópsia guiada por tomografia, porque a gente não consegue enxergar a lesão. Então, isso de vez em quando acontece. Lesão pequena, a gente vê na ressonância, não consegue ver na tomografia e fica esse dilema de como vai biopsiar. E a tomografia de dupla energia vai auxiliar aí até na radiologia intervencionista, né? Mostrando aqui aonde que está a lesão para ver o bom posicionamento da agulha para ver se está retirando o fragmento de um local cego para acabar eventualmente não fazendo uma biópsia às cegas, né? Esse caso aqui chama um pouco mais de atenção porque a área de captação é um pouco maior, mas às vezes a gente vê lesões vertebrais, lesões em arcos costais onde a gente não tem tanta expressão e a gente vai precisar, o paciente precisa para biópsia e a gente fica limitado. Eles estão usando bastante, né, e o que está saindo de novo também é a avaliação usando o colágeno como esse material de decomposição, né? Decomposição no sentido de você selecionar o comportamento dele, realçar ele e decompor os outros materiais, né? Tirar o que é cálcio, tirar o que é líquido, eventualmente as outras estruturas, e esse trabalho aqui mostrou uma ótima correlação para roturas de ligamento cruzado anterior usando tomografia de dupla energia, né? Que a gente viu que ele realça as estruturas que contêm colágeno e tendão, que no caso o tendão patelar, o tendão quadricepital, o L cruzado posterior, e aqui a gente vê essa descontinuidade no cruzado anterior em correlação, né? Então, assim, eles estão vindo com tudo, mesmo fazendo aplicações para tudo quanto é região, né? Mapa de iodo em artropatia inflamatória também. Eles começaram com a psoriática, né? Um artigo aqui de 2020 já, mas eu também já vi artigos falando de artropatia inflamatória sem ser psoriática, no caso a reumatoide. Eles fazem um mapa de iodo, já é possível fazer esse mapeamento do iodo, e através dessa decomposição, ou seja, você vai selecionar esse tecido que realçou, selecionar o tecido que não realçou e apagar isso. Depois você vai selecionar onde tem cálcio e onde não tem, e fazendo essas combinações, você é capaz de ver tendo sinovite com uma sensibilidade e especificidade próxima da ressonância, de acordo com esse artigo. Você consegue ver alterações ósseas eventuais, uma osteite, sinovite. Então, assim, tudo baseado também na tomografia com contraste, onde você vai trabalhar aqui com iodo. Áreas de proliferação óssea, né, e danos estruturais e erosão. Ele traz essa tomografia de dupla energia, você está ganhando o que você tem na ressonância, que é o diagnóstico da osteite, da tenossinovite, da sinovite também, né? E você também avalia já dano estrutural, uma erosão menor, pequena, que talvez ou crônica, que você não vai conseguir ver na ressonância, ou uma proliferação periosteal, que é bem comum assim, que
traz bastante a gente para o diagnóstico de artrite psoriática, então ele traz esse mapa de iodo aí para avaliação de artropatia inflamatória em extremidade. Eu acho que eu trouxe esse tema foi um pouco mais para discutir o potencial que a tomografia de dupla energia tem. É claro que se a gente for pegar isso tudo, a gente consegue resolver com ressonância ou tomografia, mas como eu disse, encara isso como uma ferramenta, né, um potencial, e está ali mais no nosso arsenal, junto com o ultrassom, junto com a ressonância, junto com o PET, para a gente poder fazer esses diagnósticos diferenciais e poder ajudar, estreitar, às vezes, um diagnóstico, trabalhar com, às vezes, onerando menos o sistema, né, pedindo menos uma ressonância, ou, no caso da gota, fazendo acompanhamento da quantidade de cristal e ver resposta ao tratamento. No caso do edema da medular óssea, reduzir esse número de paciente que vai sair que é inconclusivo na tomografia, persiste com dor e tem que ir para ressonância. E, eventualmente, até esses novos métodos mesmo, né, de redução de artefato. Às vezes chega muita coluna, o paciente idoso caiu, tem uma artrodese lombar, a gente já tem esse problema da osteopenia, desse osso porótico, e já tem o problema do artefato da artrodese. Às vezes a gente fica perdido se tem alguma fratura de pedículo, de faceta ali. Eu acho que isso vai ajudar bastante. E também, assim, assume um papel mais importante, principalmente quando você não tem acesso à ressonância, né? Ou quando os procedimentos invasivos também você não pode fazer, são limitados. Então, eu queria deixar bem claro que hoje nossa discussão foi sobre o potencial onde você pode aplicar, e não que seja uma coisa para substituir nada. A ressonância vai continuar sendo nosso gold standard para muita coisa, e a nossa tomografia vai ser ainda para auxiliar na avaliação de trauma, tudo, ainda vai ser nosso método de escolha. E eu acho que o que eu posso deixar assim é separar tudo isso que eu falei, né, bastante, mas separar em que tem uso clínico comprovado, que eu queria destacar a gota e o edema ósseo, em redução de artefato ali de background. Evidências podem ser promissoras, essa avaliação de tendão, de ligamento, essa avaliação das artrites inflamatórias, metástases, mieloma, quando tem que fazer, às vezes, o diagnóstico, né? Às vezes o paciente tem uma gamopatia monoclonal e você tem que fazer ou não o diagnóstico de mieloma múltiplo procurando uma lesão lítica. A gente sabe que é difícil, às vezes o paciente é idoso, às vezes o osso é muito osteoporótico, ou seja, a gente não consegue ver uma lesão muito pequena ali. A gente acaba dependendo da ressonância de corpo inteiro, que não é todo o local que faz também. Então, aí, uma ferramenta a mais para ser utilizada também. E esses potenciais na artrite sem ser psoriática, na reumatoide, avaliação de disco intervertebrais através desse mapa de colágeno para ajudar, às vezes, a gente dar uma protrusão, uma extrusão discal na tomografia, né, levantar, não precisar da ressonância para a gente dar muita informação disso. A pseudogota, o raio-x ainda continua sendo bem importante para a gente avaliar contra calcinose, então eu acho que vai ficar aí também como só um potencial. E infecções, né, artrite séptica e tudo, onde dá esse padrão de edema ósseo e essas outras alterações de partes moles, que a ressonância ainda é muito importante para a gente detectar em estágios iniciais, né? Não esperar alterar a tomografia para poder fazer o diagnóstico de um artrite séptico ou de uma osteomielite. Então, queria agradecer aí. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat, ver se a gente tem alguma pergunta. Esse é meu e-mail de contato, caso alguém precisar. Posso disponibilizar o material também.